Nós vamos hoje, a partir do versículo... O senhor quer introduzir? Não. Coisa? É uma perícope polêmica, esta aqui. Eu acredito que esta perícope aqui tenha tudo para provir de Jesus. Pelo menos no núcleo, digamos, primitivo e tradicional. Podemos? Sim. Então começou a verberar as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres, por não se terem arrependido. E a primeira cidade a receber a censura de Jesus é Corazim. Os evangelhos não dizem diretamente e claramente que Jesus andou por Corazim. No entanto, Corazim fazia parte daquelas cidades do lago de Genezaré. Ai de ti, Corazim. A segunda cidade é Betsaida, onde também não se diz claramente que Jesus se fixou, mas era a cidade de origem de Pedro e de André, um entreposto. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido... Tiro e Sidônia são duas cidades da antiga Fenícia, atualmente Líbano, que eram proverbiais no Antigo Testamento por serem contrárias à política de Israel. Tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muitos se teriam arrependido, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Mas eu vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. Bom, o que significa isto? Isto significa que, na sua maior parte, essas cidades do lago não aceitaram Jesus. Ou melhor, não se converteram. Não assumiram seriamente a mensagem do reino de Deus ou dos céus anunciada por Jesus. E agora vem a terceira. Nesta sim, Jesus esteve. E tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás até o céu? Uma expressão que vem do capítulo 14 de Isaías. E o seu príncipe, que foi precipitado do alto embaixo. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus esteve durante a vida pública na Galileia. Também não se converteu. Antes, até o inferno descerás. E a comparação é terrível, porque neste caso aqui, Sodoma, a cidade proverbial, pecadora do Antigo Testamento, do Gênesis, terá sorte maior do que Cafarnaum. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós. E aí estão condenadas numa única vez 3 cidades do lago de Genezaré que não aceitaram a mensagem de Jesus: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E agora nós temos um texto de transição. Por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Bom, em primeiro lugar, é um texto famoso, é uma oração de Jesus. O Pai ocultou estas coisas. O que são estas coisas ocultadas pelo Pai? Os milagres de Jesus e, sobretudo, a pregação de Jesus. Mas
estas coisas foram ocultadas, os milagres foram feitos em público. E Jesus não pregou também privadamente. Jesus ensinava quem queria ouvi-lo. Então, como é que estas coisas ficaram ocultas aos sábios e doutos? Porque eles viram, mas não se converteram. Eles contemplaram, mas isto não os modificou. É neste sentido que ficaram de fora e não se realizou no coração deles uma revelação do Pai. E Jesus, num texto como este aqui, não se lamenta, não. Não se lamenta de os grandes e os doutos, os escribas, os fariseus, as autoridades religiosas, não se terem aberto a estas coisas. Ou seja, ao conjunto da sua pessoa e da sua pregação. Louva, pelo contrário, o Pai. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi... E agora vem um versículo famoso, cristológico e trinitário. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou seja, existe um conhecimento do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai que não vai além dos dois. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, um pouco deste conhecimento que intercorre entre o Pai e o Filho, Jesus revela aos seus discípulos. De um lado, as autoridades, ou os grandes, ou os sábios, que se põem de fora e não recebem nada. De outro lado, aqueles que são discípulos de Jesus, que aceitam Jesus e que recebem um pouco do conhecimento e, sobretudo, da relação íntima que intercorre, repito, entre o Pai e Jesus. Vamos. 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Quem são os que estão cansados sob o peso do fardo? Em primeiro lugar, que fardo é esse que cansa? Aqui diz fardo leve. Que fardo seria este que cansa? Aqui, no contexto, é a casuística a que foi envolvida a lei mosaica na halaká, na jurisprudência dos escribas e dos fariseus. Esse é um fardo pesado. A lei farisaica. A lei comentada, sobretudo os comentários, a halaká, ou a jurisprudência dos fariseus e dos escribas, que, ao invés de tornarem o mandamento de Deus fácil e suave, o tornaram insuportável. Esses que não suportam o peso movido pelos fariseus e escribas são convidados a vir a Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na verdade, o cristianismo, o reino dos céus anunciado por Jesus, não é um jugo pesado, é um jugo leve. Ou seja, o mandamento de Jesus, sobretudo para quem ama, é fácil de ser colocado em prática. E vamos para o capítulo 12. Aqui, outra perícope bastante polêmica.
Eu disse já que estes 2 capítulos encerram uma polêmica muito grande. Por esse tempo, Jesus passou num sábado pelas plantações. Por esse tempo, nota redacional do evangelista. Os seus discípulos, que estavam com fome, puseram-se a arrancar espigas e a comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer num sábado. E este é um exemplo típico de uma halaká Fardo pesado. aos sábados. O que havia uma proibição enorme sobre o que se devia, o que se podia e o que não se devia ou não se podia fazer no dia do sábado. Vamos fazer um intervalo e eu volto já com isto. Eu disse anteriormente que houve um acréscimo de proibições do sábado. Até hoje, sabe? Até hoje. Quem vai a Israel num dia de sábado, e o sábado começa na véspera de sexta-feira, não se pode fazer o fogo, não se pode ligar o gás, não se pode apertar o botão do elevador. Padre, eu trabalhei para um judeu religioso, no final da década de 70, e na sexta-feira, às 5 horas da tarde, a caneta tinha que ficar exatamente onde estava, nem guardar se podia. Tinha que se fazer isso antes. Podia. 5 horas não podia fazer mais nada. Se a caneta estivesse, estava escrevendo, terminou o tempo, terminou, deixa a caneta aí, pode ir embora. Vai embora, e ele não deixava fazer absolutamente nada, nem guardar o talão de nota na gaveta. Pois é. E é isso agora, hein? Em pleno Agora, século XX. 30, Você imagina isso 30 e aqui, poucos anos. você imagina isto aqui há 2000 anos atrás. Não é? Era um fardo pesado, sim. Não é? Para quem não é, assim, muito escrupuloso em Israel, o Shabat, que deveria ser um dia alegre, um dia descontraído, um dia de alegria. Bom, não quero dizer que não seja também. Para esses judeus. Mas tem todas essas proibições. Muito rigoroso, né? Eu sei porque quando vou lá, num Shabat, existe elevador que está orientado a parar em todos os andares, tanto na ida quanto na volta, para que não se aperte o botão. Veja, isto aí afasta de Deus. Isto hoje, eu não estou falando de coisas medievais, eu não estou falando de coisas de 1000 anos atrás. Hoje, atualmente, prédio moderno, atualmente, o aeroporto para. O aeroporto para no Shabat. Não desce avião, não sobe avião, para. Hoje. Estão vendo? Claro, isto para os judeus que são observantes. Existem judeus, e a maioria, que não observam nada. Esses fazem fogo, andam à vontade, guiam, conduzem para esse, mas esses não são religiosos, né? Mas ele respondeu-lhes: não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele. Um episódio que se encontra no livro de Samuel. Mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que com os seus deveres sabáticos os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Continue, para terminar. Se soubesseis o que significa misericórdia é o que eu quero e não sacrifício, não condenaríeis os que não têm culpa. Bem, vamos parar aqui. Em primeiro lugar, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. A primeira afirmação de Jesus
misericórdia eu quero e não sacrifício, é forte. Entre o culto esmerado e a misericórdia para com os outros, Deus prefere a misericórdia. E isto é uma citação de Oséias, do Antigo Testamento, que vai ser repetida neste Evangelho. Portanto, é uma citação importante. Entre culto e misericórdia, Deus prefere a misericórdia. Deus prefere ser cultuado através da misericórdia que cultuado através da cerimônia. A segunda afirmação é uma afirmação, digamos, cristológica. Essa você não leu ainda e pode ler. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Isto é, acima do sábado está o Filho do Homem, que é Jesus. Os choques sabáticos se continuam. E Mateus deve tê-los inserido aqui por causa da temática mais ou menos igual. Que Jesus provocasse incidentes nos sábados é absolutamente certo. Historicamente certo. E mais, é preciso ser... Jesus poderia curar, por exemplo, num outro dia? Podia. Mas por que não curar no dia do sábado? Por que deixar uma pessoa um dia a mais com a sua carga, com o seu sofrimento? Mais uma vez, entre o culto e a misericórdia. Mas para os judeus, isso aqui não era absolutamente claro e evidente. Entre o culto e a misericórdia, o culto. É difícil, hein? Então vamos. Esse partindo dali é simplesmente redacional. Entrou na sinagoga deles. Está vendo que Mateus já faz Jesus se distanciar desse tipo de judeus? Deles, não nós. Ora, ali estava um homem com a mão atrofiada. Então perguntaram-lhe a fim de acusá-lo: é lícito curar aos sábados? Jesus respondeu: quem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha e caindo ela numa cova em dia de sábado, não vai apanhá-la e tirá-la dali? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo, é lícito fazer o bem aos sábados. Em seguida disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu, e ela ficou sã como a outra. Então os fariseus, saindo dali, tramaram contra ele sobre como acabariam com ele. E aqui está a primeira nota no Evangelho de Mateus de uma possibilidade de se eliminar um homem perigoso como Jesus. Um homem potencialmente explosivo como Jesus. Ao saber disso, Jesus afastou-se dali. Evidente que aqui é tudo redacional. Muitos o seguiram, e ele os curou a todos, e os proibia severamente de torná-lo manifesto. Pronto, até aqui o redacional. E nós costumamos chamar isto aqui um sumário, porque se diz tudo e não se diz nada. Tudo fica no genérico, nada de específico. Tá vendo? Todo esse sumário aqui foi composto pelo evangelista. É redacional e não tradicional. Agora, sobretudo o versículo 27 e a citação de Isaías 17. A fim de que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Isso é da mão de Mateus. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele, e ele anunciará o direito às nações. Ele não discutirá, nem clamará. É uma maneira de o evangelista justificar o comportamento tímido de Jesus. Isto também estava previsto por Deus
E isto também estava na Sagrada Escritura. Nem sua voz nas ruas se ouvirá. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que conduza o direito ao triunfo. E no seu nome as nações porão sua esperança. E esta citação faz bem para a comunidade de Mateus, a qual o Evangelho estava sendo dirigido. Eles não devem se enganar a respeito do Messias, não. O Messias é o Messias crucificado, ressuscitado, mas jamais se comportou neste mundo como um herói vitorioso. E a comunidade de Mateus deve aceitar esse Messias aí. Esse é o Messias que Deus apresenta e oferece ao seu povo. E não se discute com Deus. Claro que se você lê um texto desse, você pode imaginar que havia gente que pensasse o contrário. Ou gente que esperasse o contrário. Jesus foi isto e a igreja, que é um prolongamento de Jesus, continua, de certa maneira, a ser isso também. Tá bem? Agora, nós vamos para a perícope mais forte que traz este conjunto todo, que é Jesus e Belzebu. Mas isto aqui fica então para a próxima semana, não é? Muito obrigado.